Boa noite a todos, muita paz, é com muita alegria que retornamos a essa casa, hoje trazendo um tema que fala bastante sobre o ponto de vista metafísico, que é, vamos dizer, o foco principal da doutrina espírita, né? Quando a gente fala na doutrina espírita, nós não imaginamos a doutrina espírita como sendo algo material, algo ligado somente a esse planeta Terra. O nosso contexto é muito maior, é sobre o ponto de vista de universo e, portanto, ele é todo metafísico. Trouxemos esse tema, e esse tema, ele fala especificamente de 3 tríades. Eu vou dar foco na tríade do Espiritismo, sem esquecermos que temos outras 2. Esta, a mais importante delas, que é a tríade universal. A tríade universal é onde nós vamos encontrar a explicação detalhada dela no Livro dos Espíritos. Logo no início dele, já vem toda a explicação dessa tríade. Essa tríade, ela nos mostra que Deus, está lá em cima na tríade, é o nosso Criador, é o Criador de tudo. Daí a resposta dos Espíritos na pergunta número 1, dizendo-nos que trata-se da causa primeira de tudo, é a primeira causa. Embaixo, se nós observarmos, eu coloquei ali à esquerda princípio inteligência ou princípio espiritual. Eu coloquei os 2 nomes porque tem alguns autores que colocam um nome, outros colocam outro nome, é a mesma coisa. Princípio espiritual ou princípio inteligência é a mesma coisa. E do outro lado, o princípio matéria. Ou seja, essa causa primeira, inteligência suprema, é o primeiro criador. A partir dele, ele cria os 2 princípios. Um chamado de princípio espiritual ou inteligência, da onde advém o quê? Onde advém o espírito. E o outro chamado princípio matéria, da onde advém tudo que é matéria. Então, o universo, ele acaba tendo contornos, ele acaba acontecendo e existindo por conta desses 2 princípios. São 2 princípios que a causa primeira, Deus, os criou. A partir dali, esse princípio inteligente, ele passa a ser uma causa também. Só que causa ele é? Causa primeira? Não, ele passa a ser a causa segunda, porque a partir de Deus, qualquer outra causa, nós somos causa, qualquer outra causa já é uma causa segunda. Princípio matéria, é tudo que é matéria. Tudo que a gente consegue entender e compreender como matéria, vem do princípio matéria. E eu costumo, de uma maneira muito simples, compreender e entender isso. Espírito vem do princípio espiritual. Todo o restante, princípio matéria. Porque é só do princípio espiritual que vem o espírito. Então, o princípio espiritual, por isso que a gente chama também de princípio inteligência. O que é o espírito? Não é a inteligência também? Nós também somos inteligência. Não a inteligência suprema, como é Deus lá em cima na pirâmide, mas também somos inteligência. Todo o restante é efeito. Todo o restante é princípio matéria. Então, do lado esquerdo está a causa segunda, do lado direito está tudo que é efeito. Aí a gente pode ver, pode ler alguma literatura que vai falar em fluido cósmico universal, vai falar de várias coisas. Qualquer coisa que a gente falar é princípio matéria. Isso nós precisamos ter bem definido. Tudo que é efeito é matéria, porque a matéria não tem inteligência, a matéria não pensa, só quem pensa é o princípio inteligente, então é só dali que vem o espírito. Essa é a chamada tríade universal. Por que universal? Porque ela está presente no universo. Depois,
Nós temos uma outra tríade, chamada tríade humana, que somos nós. O que nós somos? Nós somos exatamente o que está ali: espírito, perispírito e corpo. Os dois que estão abaixo é matéria. Portanto, os dois que estão abaixo, qual a origem deles? Do princípio, matéria. Quem está lá em cima? É o espírito. Quem pensa, que é inteligência, ele vem da onde? Do princípio inteligência ou princípio espiritual. Perceberam como vai ficando fácil para a gente compreender? Os dois que estão embaixo, eles morrem. Os dois morrem. O corpo, o nosso corpo, eu só dou notícia ruim às vezes, né? O nosso corpo morre. Sinto falar isso para vocês. Vamos morrer. Quem? O nosso corpo. É aquele aqui à direita. Vai morrer. Perispírito também pode morrer. Não é que ele necessariamente vai morrer. Também pode morrer, porque o perispírito nada mais é do que uma matéria, né? Também é uma matéria que dá ligação entre o corpo e o espírito. É ele o elo de comunicação entre um e o outro. Não existisse o perispírito, o espírito não conseguiria comunicar-se somente através do corpo. O que eu estou fazendo aqui na frente, eu estou dando, através do meu espírito, que é inteligência, eu dou comando ao meu perispírito, que por sua vez repassa para o meu corpo, e eu me movimento, eu estou falando, eu estou agindo. O meu corpo, todos conseguem perceber, ele tem uma ação, e essa ação passou pelo perispírito. Esse perispírito meu, ele é apropriado ao meu momento moral. Ele está totalmente apropriado a esse planeta Terra. Por isso que eu disse, ele também pode morrer, no sentido de eu poderei transformá-lo também. Eu poderei manipulá-lo de acordo com o local que eu vá reencarnar. Então, os dois que estão embaixo é matéria. Lá em cima é o espírito. O espírito não morre. Aí vem a notícia boa. O espírito não morre. Nós continuamos a nossa caminhada sempre num processo de evolução, mas continuamos como espírito. Como que a gente vai se apresentar no mundo espiritual? Através do perispírito. Eu vou me apresentar para vocês da forma que vocês me conhecem, essa forma aqui. Então, o meu perispírito vai moldar esta forma para que vocês possam me identificar. Como que a gente vai reencontrar amigos, parentes? Como que nós vamos nos reencontrar? Quando eles derem forma. Eles dão forma que eu possa conhecê-los, que eu possa percebê-los. A forma quem dá é o perispírito. Mas o perispírito não pensa, gente. Perispírito não é inteligente. Portanto, alguém está dando um comando. Quem que dá o comando? O espírito. O espírito é inteligência também. Portanto, é ele que dá o comando, ele que faz toda a manipulação. Ok? Aí vem a tríade, objeto da nossa reflexão da noite, que é a tríade do espiritismo. Aí eu coloco a tríade religião / moral, lá em cima. Perceberam que os destaques eu coloquei em cima? Deus em cima, espírito em cima e agora religião / moral em cima. Depois vocês vão me questionar, por que religião / moral? Não só religião, não só moral. Eu respondo mais adiante. E embaixo, filosofia e ciência. Essa é a tríade que dá sustentação ao espiritismo. Ciência, filosofia e, lá em cima, religião / moral. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. A ciência e a filosofia são os mecanismos que nós, espíritos, num processo de evolução, encontramos nesses mecanismos como desenvolvimento do nosso conhecimento. Por isso que eu escrevi saber.
É através da ciência espírita e da filosofia espírita que eu, espírito, vou me desenvolvendo, eu vou avançando sobre o ponto de vista conhecimento, com base na ciência, com base na filosofia. Mas que adianta eu saber, eu conhecer, se eu não passar para frente? Eu preciso passar de alguma maneira aquilo que eu produzi para mim mesmo de conhecimento. Isso é simples. Um professor, ele aprende, ele vai dar uma aula, ele está repassando algo que alguém ensinou ele. Mais ou menos nessas proporções somos nós. Nós aprendemos a ciência espírita, aprendemos a filosofia espírita e repassamos. Na medida que nós vamos repassando, nós estamos em ação. É o espírito, eu em ação. Eu coloco em ação aquilo que eu aprendi. Que ação o Espiritismo nos convoca a colocar em prática? A ação da caridade. A caridade está ligada à moral. Começo a responder por que eu escrevi lá em cima, religião / moral. Ali, ó, é a ação moral. Qual ação moral que o Espiritismo espera de cada um de nós? Que a ação moral seja compatível com uma referência. A nossa referência chama-se Jesus. Ele é a nossa referência sobre o ponto de vista de uma ação moral. Nós temos a condição de conhecer, de saber, mas precisamos colocar em prática, como o professor, exatamente igual. As fases que nós temos, fase 1, 2 e 3, primeira fase, e é assim que o Espiritismo foi sendo construído, a primeira fase é a fase da ciência, que é, eu coloco ali investigação e fenomenologia. Foi assim que Allan Kardec, até então nem usava esse pseudônimo de Allan Kardec, ele usava o seu nome próprio, mas foi assim que Allan Kardec começa a construir o Espiritismo. O Espiritismo ele tem toda a sua construção com início na ciência espírita. O que é a ciência espírita? A ciência espírita é o espírito. Somos nós. É o contato, por isso que eu coloquei fenomenologia. É o fenômeno do espírito. Allan Kardec passa a ter contato com esse fenômeno do espírito. Ele pode se dar também através de médiuns, então é um fenômeno do espírito mediúnico, através do médium. Kardec começa a ter esses contatos. Ele até então não sabia o que era o médium, não sabia o que era esse fenômeno, mas ele, estudioso como tal, sabia da importância de uma investigação sobre algo que estava por ocorrer. Ele não tinha os nomes ainda. Os nomes foram surgindo na medida que ele foi desenvolvendo as suas investigações. Os nomes surgem da própria investigação. Uma investigação, para poder existir uma compreensão, há de se ter uma etapa segunda. A etapa segunda é a filosofia espírita. Então, nasce na ciência, depois vai para a filosofia. Para que a filosofia? A filosofia, eu costumo brincar, eu digo, a filosofia é que nem uma criança. Como que é a criança? Quem tem criança em casa, ou já teve, sabe o que eu vou dizer. A criança está sempre... tem uma criança lá. A criança está sempre perguntando, por quê? Para quê? Mas por que isso? Você acaba de responder, de explicar, a criança vai de novo. Mas por que isso? Para quê? É a fase dos porquês, dos para quê. Isso é filosofia. Filosofia é perguntar. Filosofia é sucessão de perguntas que você vai interpretando a ciência. Olha o movimento que esse homem fez, Allan Kardec. É fácil transmitir e falar agora, 160 anos depois. Imaginemos 160 anos atrás, que não se conhecia
nada desse fenômeno, ele tendo contato com esse fenômeno e já fazendo todo esse exercício, analisando, pesquisando e interpretando, fazendo perguntas. Por que isso? Para que isso? Que é um livro bom de filosofia, livro dos espíritos, é um livro de filosofia, não é um livro de perguntas, uma atrás da outra. Observem quantas perguntas tem ali que os espíritos superiores respondem para Kardec. Já lhe respondemos, mas mesmo assim eles não vão deixar de... Por quê? Porque Kardec era aquela criança chata que ficava perguntando. Para que ele perguntou tanto? Para poder dar contorno, para poder ter uma interpretação precisa. Na hora que ele teve a interpretação precisa dessa ciência, desse fenômeno, aí surgiu uma questão. O que eu faço com isso? Para que serve isso? Eu preciso ter uma ação, eu preciso agir sobre isso. E essa ação é o que eu estou chamando de religião / moral. A ciência, falando agora especificamente da ciência, a ciência aqui nesse planeta Terra, ela nasce com uma referência maior na fase de Aristóteles, por isso que eu coloco ali ciência aristotélica. Depois ela vai ter mais ênfase numa fase chamada de escolástica. Escolástica, esse nome é fácil, vem de escolas, né? Escolas por quê? Porque eu estou falando da Idade Média, onde a igreja criava escolas, que são as escolas para ensinar as coisas da igreja, que tem até hoje nas igrejas, chamado catequese. Essa catequese vem da escolástica, há mais de 1000 anos atrás. Então, na Idade Média, tinha a escolástica, e ali então começa a nascer os primeiros conceitos de ciência, que eles chamavam de ciência dedutiva. Iam deduzindo as coisas, por dedução. Essa dedução, ela acabou fazendo o quê? Ali em azul, materializou Deus. Olha que coisa incrível, materializou Deus. E esse conceito de materializar da forma a Deus, ficou guardado na nossa memória. Nós não somos um espírito inteligente, gravamos essa memorização de Deus materializado. E aí começamos a imaginar um Deus que fosse homem, por que não mulher? Mas tinha que ser homem, alto, gordo, barbudo, sentado num trono. Nós fomos o quê? Materializando cada vez mais a Deus. Isso por conta do quê? Da ciência que nós conhecíamos naquele momento. Essa ciência, ela avança, e quando ela avança, esse positivismo que eu estou escrevendo ali com Augusto Comte, esse positivismo, ele vem recair na época de Allan Kardec. Esse positivismo é que vai dar contornos a essa ciência por dedução e começa então a separar as áreas de ciência. Aí surge, mais ou menos naquela ordem, surgem matemática, astronomia, física, química, biologia, vão surgindo áreas das ciências. O homem começa a separá-las. Isso foi importante para nós. Por quê? Através dessas ciências, nós começamos a nos intelectualizar e a entender as leis naturais. Nós começamos a entender as leis naturais, mas observem, leis naturais sobre o ponto de vista da matéria, sempre física. Eu não estou ainda falando sobre o ponto de vista espiritual, eu estou falando do ponto de vista material. Foi importante, é importante até hoje, e essas ciências, elas foram se ramificando e se subdividindo. Isso nos ajudou muito no nosso desenvolvimento. Mas também surgiu, paralelo a essa ciência dedutiva, o que nós chamamos de ciência indutiva. Essa ciência indutiva, eu coloquei 2 nomes ali, o primeiro é Francis Bacon, o segundo é René Descartes.
Descartes em especial, eles vão virar de ponta cabeça toda a noção daquela época. Por quê? Toda a noção daquela época era daquele tipo de ciência que visava só o materialismo. Através desses homens, em especial Descartes, dar-se uma guinada para a razão. A razão começa a surgir nesse momento e Descartes, ele, ao invés de materializar Deus, dar contorno material, ele desmaterializa Deus, quando ele começa a chamar Deus de substância. Olha que negócio interessante. Quando ele chamou Deus de substância, ele chamou o espírito de substância e o corpo físico de substância. Lógico, faltou para ele alguns elos de ligação que o espiritismo mais adiante viria a trazer. Mas, eu diria, sem medo de errar, Descartes não foi à toa que ele nasceu na França e que ele trouxe já esses conceitos lá na França, semeando, como tudo tem um encadeamento lógico nesse planeta, nada é o acaso, Deus não brinca conosco, as coisas têm uma lógica, uma razão. Descartes, eu imagino que ele estava semeando, preparando a vinda de um homem chamado Allan Kardec mais adiante. Por quê? Porque ele vem romper com o pensamento só materialista e vem lançar a ideia de um pensamento que desmaterializa Deus, coloca Deus como uma substância. Então Deus deixa de ter contorno, Deus deixa de ser aquele homem barbudo sentado num trono, esperando cada um de nós para o castigo. Deus passa a ser substância. Quando ele diz que Deus é substância, ele está indo, inclusive, em conceitos da ciência aristotélica. Aristóteles é que definia substância como sendo aquilo que é. Então ele faz o mesmo, mostrando que, apesar de Aristóteles estar focado apenas na matéria, é possível eu compreender Deus em espírito, desmaterializando ele, dizendo que Deus é uma substância, é aquele que é. Portanto, Deus não precisa de mais nada, é aquele que é, ele é, apenas é. Tudo aquilo que nós buscamos dar a Deus, a gente busca dar a Deus, e Kardec o fez no sentido de nos auxiliar, dizendo que Deus é justo, é soberanamente bom, é perfeito. Ele foi dando esses conceitos a Deus para a nossa compreensão, senão nós não entenderíamos o que é esse Deus aí. Mas Deus não é só isso que Kardec falou, isso é uma referência para a nossa compreensão hoje. Deus é muito mais do que isso. Deus é, eu posso dizer que Ele é sem medo nenhum de errar, ok? O que a ciência espírita fez? O que Allan Kardec fez? Olha o que esse homem faz. Ele vem com conceitos de ciência espírita, num momento que o positivismo, várias ciências estavam acontecendo, e que Descartes já tinha deixado a sua mensagem. Então ele tinha duas mensagens, uma extremamente materialista e a outra que só focava a razão. Ele tinha que unir as duas. O que Allan Kardec faz? Ele usa o método de deduções, que é o método positivista, e faz verificações indutivas, que são verificações racionalistas. Ele une Descartes com Comte, ele une a razão com o positivismo, ele une os dois em prol de entender o fenômeno, a alma, o espírito. Eu coloquei alma no sentido que Kardec colocou alma quando estamos encarnados, mas eu poderia colocar espírito. Kardec compreendeu essa ciência quando ele usou os dois métodos, ele uniu os dois métodos. Portanto, ele já deixou ali uma mensagem importantíssima para nós espíritas, mostrando que nós não lutamos contra os contrários, nós unimos os contrários.
É uma coisa bem diferente. Vejam que são dois contrários. Um focava a matéria, o outro focava a razão. Ele uniu os dois para compreender o fenômeno do espírito. Pequeno trabalho ele teve, né? A ciência espírita, ela inaugura então o que nós chamamos de período psicológico. Psi é alma, lógico é estudo dessa alma. Então ela inaugura o período psicológico, mas com um detalhe fundamental. É um período psicológico, mas com ênfase nas leis morais, sempre voltado para a moral. Começam a perceber porque eu escrevi religião / moral lá em cima. Ele substitui a fé raciocinada pela fé cega, ou a fé da religião, ou a fé dedutiva. A fé dedutiva ela é estritamente materialista. Ele substitui isso pela fé raciocinada. Tanto que Kardec é conhecido como o crítico da fé. Ele criticou a fé, mas que fé? A fé que não tinha raciocínio. Para ele, a fé tinha que ter razão, tinha que ter lógica, tinha que ter raciocínio junto. Eu ter fé por ter não tem valor. Eu não disse no início que a ciência e a filosofia espírita, eu busco o saber? Ora, se eu busco o saber, a minha fé tem que ser raciocinada. Eu não posso pura e simplesmente dizer, creio em Deus. Crer em Deus é uma fé de religião, é uma fé dedutiva e cega. Eu, espírita, tenho que dizer, eu sei Deus. Quando eu digo eu sei, é no sentido de sabedoria. Eu sei que Ele é uma substância, eu sei que Ele é aquele que é, eu sei que Ele é perfeição absoluta. Eu sei, é diferente de apenas ter fé. Se eu tiver fé e paralisar-me nela, eu passo a temer a Deus. E o Espiritismo não prega temor a Deus, ele prega conhecimento de Deus, saber Deus, são coisas bem distintas. Allan Kardec, essa frase está na Gênese. Sempre que a gente fala de ciência espírita, a gente usa como base o livro dos Espíritos, obviamente, e a Gênese. Usando esses dois livros, a gente consegue dar um contorno. Eu trouxe um resumo, mas fica o convite para vocês lerem esses livros. Tem essa mensagem na Gênese, quando ele fala, não foram, olha que frase interessante, não foram os fatos que confirmaram a posterior a teoria, mas a teoria que veio a posterior explicar os fatos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não tinha nada, ele não tinha a receita já escrita, ele não perguntou para os espíritos nada antes de olhar para os fatos. Primeiro ele foi olhar os fatos. O que são os fatos? É o fenômeno. Ele foi olhar o fenômeno, ele foi verificar o fenômeno, ele foi compreender o fenômeno. Depois que ele compreendeu o fenômeno, é que surgiu o quê? Surgiu a teoria. O que é a teoria? Teoria é a filosofia. Ali está ciência e filosofia. A teoria é a filosofia, é o livro dos Espíritos. É isso que ele quer dizer. Ele dizia, ciência e espiritismo se completam. Lógico que eles se completam em todos os sentidos. Na hora que eu olhar a ciência somente sob o ponto de vista materialista, eu estou olhando ela só por um aspecto. Eu tenho que olhá-la pelo todo. Quando eu olho pelo todo, eu olho ela como matéria, mas eu olho ela como espírito. Eu olhando os dois, eu tenho um outro conceito, eu encontro outras respostas. A medicina atual, ela inclusive, vocês podem observar,
Na atualidade, os médicos vão além de olhar somente a matéria, além de olhar somente aquele problema específico na matéria. Eles já perceberam que além daquele problema da matéria, existe algo a mais. O que é esse algo a mais? O espiritismo, ou o espírito no nosso caso. Nós sabemos que nós não somos somente corpo, nós somos espírito, por isso que eu quis mostrar aquela tríade, somos espírito, perispírito e corpo. Ora, se eu sou essa tríade, eu não posso tratar só do corpo, eu tenho que olhar o conjunto. Isso vale para tudo. Tudo que eu olhar sobre o ponto de vista da matéria, biologia, física, química, qualquer outra área da matéria, se eu olhar pelo todo, eu terei uma compreensão diferente de que olhar somente sobre o ponto de vista material. Por que eu falo isso? Por causa do objeto de estudo. A ciência positivista, ela só olha a matéria, ela exclui o espírito. E a ciência espírita, ela não exclui a matéria, ela procura formar uma síntese, ela procura unir os dois. Na hora que eu faço a união dos dois, eu consigo saber Deus. Deus não está em cima daqueles dois princípios. Lembra a primeira projeção? Do lado esquerdo, eu coloquei o princípio espiritual. Do lado direito, o princípio material. Deus não está em cima. Ora, se Deus está em cima, é porque esses dois princípios devem caminhar juntos. Eles não caminham separadamente, eles caminham juntos. Aonde um é causa, o outro é efeito. Aonde um pensa, porque tem inteligência, e o outro não pensa, o outro é instrumento. Mas caminham juntos. É isso que nós queremos mostrar. A ciência espírita, ela nos traz o conhecimento material, mas o conhecimento material, ele é algo sempre mutável. A física é mutável, a biologia é mutável, ela se modifica. Na medida que nós vamos desenvolvendo nossos estudos, nossos conhecimentos, nós mudamos, nossos parâmetros vão mudando. Quantas descobertas da época que eu estudei, iniciei nesta encarnação meus estudos, para os dias atuais, mudaram muitas coisas, os conceitos são outros. Eu nunca estudei, na minha fase, lá no início, uma física chamada quântica, como os alunos atuais estudam. Eu estudava uma física newtoniana, uma física de Isaac Newton. Não que ela não tenha valor, mas eu só estudava essa física. Surgiu outros parâmetros. Só estou dando um exemplo para vocês. Os parâmetros vão mudando. A biologia vai mudando, a química vai mudando. Nós vamos descobrindo outras coisas. Por isso que eu digo que ela é mutável, enquanto que a ciência espírita, ela está focada onde? Em nós mesmos. Em nós mesmos, nós não somos mutáveis, nós somos imutável, porque em essência, nós somos perfeição, em essência. Por que nós somos perfeição em essência? Lembram-se da primeira projeção que eu coloquei? Nós não viemos do princípio espiritual, e esse princípio espiritual não está ligado naquela tríade a Deus. Portanto, Deus, que é soberanamente justo, como nós vemos no livro dos Espíritos, ele não poderia criar um espírito com mais condições do que outro com menos condições. Nós somos criados exatamente iguais, com as mesmas potencialidades. A nossa diferença é colocar essa potencialidade em ação. Uns colocam mais rápido, outros demoram mais, mas é imutável. Em espírito, eu sou perfeito. Encarnado e no estado atual que eu estou, eu não sou perfeito. Por quê? Porque eu não consigo ainda colocar toda a minha essência em ação, em prática. É isso que eu quero dizer. A filosofia está do outro lado. A filosofia é quem vai explicar a ciência. E a filosofia, ao explicar a ciência, que é o livro dos Espíritos, o que Kardec faz?
Kardec coloca lá em cima. Eu gosto de ler tudo. Quando eu vou ler um livro, eu leio capa contra capa, eu leio cantinho, quem foi a editora, em que ano foi editado. Eu gosto de ler o conjunto, porque a gente sempre encontra algum aspecto importante. No Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá em cima, logo lá em cima ele escreve filosofia espiritualista. Por que ele coloca filosofia espiritualista e não filosofia espírita? Para mostrar para nós que, ao colocar o nome espiritualista, ele estava abrangendo todo e qualquer pensamento que acredite em alma ou em espírito. Pensou em alma, pensou em espírito, você não precisa ser espírita para compreender compreender o livro dos espíritos enquanto filosofia. Ele não é um livro somente para os espíritas, mas ele é um livro para os espiritualistas. O espiritismo é um gênero do espiritualista. Espiritualista é todo aquele que crê na alma, que crê no espírito. Espiritismo é aquele que, além de crer, consegue compreender mais coisas, como a reencarnação, a gente consegue compreender, a lei da evolução, a gente consegue compreender, enfim, a gente tem várias outras compreensões, mas o que Kardec quis chamar a atenção é, basta você aceitar a alma, o espírito, e você é uma filosofia espiritualista, ela abrange a todos. Então não é nosso, o Livro dos Espíritos não é algo só de espírita. Outra coisa importante que Kardec nos mostra é que a tradição filosófica, ela sempre foi espírita. Observe o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, aonde Kardec coloca ali que Platão e Sócrates são precursores do Espiritismo. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo isso. Ele coloca isso para nos chamar a atenção e nos mostrar que existe uma tradição espiritualista na humanidade. A humanidade sempre buscou coisas metafísicas, erradas ou certa, por caminho errado ou não, ela sempre buscou. Na época de Sócrates, Platão, esses homens, eu estou falando de 300 anos antes de Cristo, o homem já procurava explicações metafisicamente, só que pelo nosso pouco conhecimento, a gente se esbarrava onde? Na matéria. Então a gente achava que existiam vários deuses, né? A gente não pensava em Deus único, pensava em vários deuses. A gente pensava que a explicação estava na água. A água é a explicação. E hoje nós sabemos que não é. A explicação está onde? Naquela primeira tríade que eu mostrei. Deus, princípio espiritual e princípio matéria. A filosofia espírita, eu já falei para vocês, mas é sempre bom repetir, ela é uma filosofia dialética. Por que ela é dialética? Se vocês lerem atentamente o Livro dos Espíritos, vão observar que ali ele une tanto pensamentos materialistas como pensamentos espíritas ou metafísicos. Ele une os dois, não existe nenhum contraponto, não existe nenhuma rejeição, sempre existe algo que nós podemos absorver e aproveitar e formar uma síntese. A filosofia espírita, ela não tem o intuito ou objetivo de rejeição, mas sim de trazer todos para um pensamento único, uma união, uma síntese. A filosofia espírita, ela é uma síntese que une. Enquanto nós tivemos, na nossa encarnações passadas, na nossa história, nós tivemos uma fase que foi a fase da Idade Média, da teologia, eu já citei para vocês, que era a fase do salvacionismo, quando nós materializamos Deus e buscávamos a nossa salvação pelos nossos pecados.
Teve a fase da ciência positivista, mas ela buscava o quê? Ela buscava na matéria só resultados. Eu escrevi ali pragmático, significa resultados que deem valor. Se não tiver resultado, não vale. O pragmático é aquele que crê em Deus, desde que seja bom crer em Deus, né? Se eu orei para Deus e eu me curei, então creia em Deus. Esse é o pensamento pragmático. Creia naquilo que te deu algum resultado. Nós, na nossa síntese espírita, a gente busca a axiologia, ou valores morais universais. Não são valores morais do planeta Terra ou do meu momento, é universal. Lembre-se sempre da primeira projeção nossa, foi aquela tríade universal. A filosofia espírita, ela vem nos explicar o quê? O homem aqui no mundo. Nós não sempre perguntamos, de onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? A filosofia espírita explica isso. O livro dos espíritos explica isso na hora que ele me mostra o que eu vim fazer. Eu vim conhecer, eu vim absorver o saber e eu vim colocar em prática tudo isso. Eu preciso ter uma ação. Essa minha ação vai gerar a minha própria evolução. O espírito só evolui pela sua ação. Daí a necessidade de nós reencarnarmos. Quisera eu, essa fosse a minha última, e eu falaria, olha, estou me despedindo, quando eu morrer, eu não reencarno mais. Mas não tem jeito, eu preciso continuar reencarnando. Já falei muito com Deus, não tem jeito. Eu preciso continuar reencarnando e, ao reencarnar, eu preciso colocar em ação. Não adianta eu guardar para mim, só eu sei, eu tenho que compartilhar. A ação que o Espiritismo nos convida é a ação da caridade. A religião, agora para fechar, eu falei lá em religião / moral, se eu olhar definição da palavra religião propriamente dita, eu vou encontrar isso resumidamente. Religião significa temor a Deus, religião significa cultos, significa rituais, né? Significa inúmeras coisas, mas também significa, o último item ali, significa uma união de pessoas que aderem ao mesmo pensamento. Então, na hora que eu olho a definição da palavra religião, eu começo a me questionar até quanto o Espiritismo eu posso dizer que ele é uma religião. Se todos os outros itens eu não consigo me encaixar lá dentro, eu só me encaixo no último item, que é o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Estamos todos reunidos com uma comunhão de pensamentos. Portanto, nós estamos reunidos conforme está ali definido. Mas não é só aquilo, é um conjunto. Tinha que ter rituais, tinha que ter sistemas dogmáticos aqui. E nós não temos. Temor a Deus, eu acabei de falar que nós não tememos a Deus. Como que eu vou me contradizer? No livro chamado O que é o Espiritismo, é um livro muito pouco lido por nós espíritas, deveríamos buscar mais esses livros, é um livro também de Allan Kardec, eu pensei ali algumas frases dele, onde ele fala, Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e uma doutrina filosófica. Olha como que ele começa, Espiritismo é ao mesmo tempo, é ciência e é filosofia. A ciência de observação, nós já vimos o fenômeno, e a filosofia, que vai me dar o quê? As respostas. Como ciência prática, né? Ele consiste na relação entre nós e os espíritos. Não é essa relação, não é isso que Kardec estudou, a nossa relação entre nós e os espíritos, ou entre o mundo dos encarnados e o mundo espiritual. Aí ele conclui, como filosofia, compreende todas as consequências morais. Em momento algum, quando ele está definindo o que é o Espiritismo, ele cita o nome religião.
Mas nesse mesmo livro, eu não trouxe, até porque não daria tempo, tem um diálogo que ele coloca ali entre ele, Kardec, e ele chama a pessoa que está interagindo com ele de sacerdote, fazendo uma referência à igreja. Tem um diálogo dele com esse sacerdote, e esse sacerdote, quem for ler esse livro, eu não vou estragar, mas esse sacerdote fica o tempo todo questionando ele, que nem a filosofia, perguntando. E Kardec fica o tempo todo tentando responder e explicar que tipo de religião nós somos, né? Por que a gente faz uma prece? Como que é o nosso tipo de prece? O que nos diferencia da religião na acepção da sua palavra? Vale a pena vocês lerem esse livro. A religião, de modo geral, ela é uma forma de nos educar moralmente. Na Revista Espírita de 1868, eu só não vou me lembrar o mês, mas o ano com certeza, 1868, tem 2 artigos, portanto 2 meses ali, que Allan Kardec vai falar especificamente de uma religião, do islamismo. Ele vai falar de Maomé. Convido vocês a lerem. Nós não temos mais, não existe mais edição da Revista Espírita, que eu acho uma pena, só encontramos pela internet, mas com muita facilidade, hoje em dia a internet nos ajuda, podemos baixar. Convido vocês a lerem o que ele fala, e ele vai mostrar exatamente o que eu coloquei ali, olha, forma de educação moral, né? Porque tirar o homem da animalidade. Allan Kardec vai mostrar que foi necessário que tivéssemos, não Maomé, mas tivéssemos inúmeros profetas ou homens que fundaram religiões para nos tirar da animalidade, para nos dar um rumo, uma educação moral. Aquele temor a Deus, que a maioria das religiões pregam, aquele temor a Deus, para nós, em algum momento do nosso desenvolvimento na reencarnação, ele foi importante ou ele é importante. Portanto, todas as religiões que estão aqui nesse planeta Terra são importantes, todas elas sem exceção. Cada qual tem a sua importância, o seu momento para aqueles espíritos que comungam daquele pensamento. Então nós não podemos dizer, por que tem essa, por que tem... Elas existem e têm a sua importância. Esse artigo é fantástico, é fenomenal, são 2 artigos, é um pouco longo, mas eu sei que vocês gostam de ler, fica o convite. A religião como consequência moral, ou como moral, que nós compreendemos assim o Espiritismo, eu, olhando o Livro dos Espíritos, eu vou encontrar, na 3ª parte do Livro dos Espíritos, ali ele fala que lei natural é a lei de Deus. E depois, na questão 617, os Espíritos respondendo a Kardec dizem que as leis regulam os 2 planos. Olha que coisa interessante. Quando me mostra que essas leis morais regulam os 2 planos, eu começo a perceber que essas leis não é para o aqui e agora. Se ela regula os 2 planos, ela vale agora e continuará tendo valor quando eu estiver na erraticidade. Eu estou citando erraticidade porque eu sei que vou reencarnar. Então, quem vai reencarnar vai estar na erraticidade. Então, na erraticidade, as mesmas leis morais que nós conhecemos aqui, que nós estamos vendo no Livro dos Espíritos, valem. Ou seja, o seu valor é universal. Se eu estou falando do mundo espiritual, eu estou observando o universo. Quando eu observo o universo, gente, eu estou dizendo para mim mesmo, eu vou reencarnar, mas não significa que eu vou reencarnar no planeta Terra. Eu posso reencarnar em outro mundo, mas mesmo naquele mundo, essas leis vão prevalecer, porque as leis, elas são imutáveis. Lei moral, leis
divinas são imutáveis. Que leis são mutáveis? As leis da física, as leis da matéria. Elas são mutáveis. As leis desse planeta Terra, física, são umas. Um outro mundo, um outro planeta, as leis são outras. Não são iguais. O tempo não é o mesmo. O dia não é o mesmo. Percebem? Mas as leis morais são as mesmas. Porque a lei moral é do espírito e não da matéria. Viram como é fácil? Pergunta 653. Lei da adoração. Nessa lei da adoração, eu compactei ali para nós, essa lei da adoração é fenomenal, porque adorar ao meu Criador, eu vou adorar encarnado, eu vou adorar no mundo espiritual, eu vou adorar encarnado em outro planeta, eu vou sempre adorar, porque Ele é o meu Criador. Que forma eu vou adorar? A forma não é nada. É isso que eles estão nos mostrando. A forma não é nada. No diálogo que eu disse de Kardec com o sacerdote, no livro O que é o Espiritismo, é isso que Kardec está explicando ao sacerdote, que nós oramos sim, mas a nossa forma de orar não é nada. Vale é o coração. Vale mais 2, 3 palavras numa oração do que uma prece decorada, do que uma prece lida. Não que não tenha valor, não estou dizendo que não tem. Tem pessoas que têm o hábito de ler preces, tem pessoas que têm o hábito de decorar uma prece, tem valor. Mas o valor está no sentimento. Quando eu coloco o coração, é o sentimento, é o meu sentimento para com o Criador. Às vezes vale muito mais a pena eu, à noite, antes de deitar-me, falar para Deus, obrigado por esse dia. Ponto, vai dormir. Vale mais do que eu ficar 10 minutos ali orando, rezando e só pedindo, né? Normalmente a gente pede, esquece de agradecer. E pede e vai dormir, né? Vai dormir, não lembra nem o que pediu. Acorda de manhã e a gente esquece de acordar e falar, meu Deus, meu Criador, obrigado pela oportunidade. Ora, eu acordei, é mais um dia que eu vou ter encarnado de oportunidade de fazer o quê? De colocar em ação o que eu aprendi com a ciência e com a filosofia espírita. As consequências morais, quando a gente fala em religião moral com consequência, eu quero dizer que o Espiritismo, ele vem para contribuir com todas as outras religiões. Não é à toa, e isso em especial aqui no Brasil, quando vem o censo bater na nossa casa, de tempo em tempo tem o censo. Não existe essa pergunta da religião, não existe a opção espírita. Observem isso, a espírita não tem opção na pergunta do censo, e eu digo eles estão certos, porque eu não posso dizer, sob o ponto de vista da acepção da palavra, que eu sou uma religião. Eu teria que falar para a pessoa que está lá me perguntando do censo, você tem uns 20 minutinhos ou uma meia hora para mim te explicar? Ela não vai dar esse tempo, ela quer só marcar a cruzinha. Eu não vou nem condenar, mas também não vou endossar as demais religiões. Eu não vou condenar porque eu sei que elas são necessárias ao momento de cada um. Nós temos que respeitar, nós não temos que unir ao invés de rejeitar. Se eu vou unir, eu tenho que, não posso condenar, mas eu não posso endossar. Se alguém da outra religião vem e fala para mim que reencarnação não existe e quer saber a minha opinião, eu não vou me abster de dar a minha opinião e dizer por que a reencarnação existe. Eu tenho que explicar, é uma obrigação minha, mas não significa que eu vou condená-lo ou deixar de ser amigo dele porque ele está com um pensamento contrário ao meu. Então, eu quero dizer com isso que eu tenho vários amigos. E esses amigos talvez estejam até me assistindo aqui hoje. Eu tenho amigos nas mais diversas religiões e eu tenho com muito carinho a todos. Por que eu tenho com muito carinho? Porque é o momento deles, né? Um dia nos encontraremos, isso eu digo a eles, nos encontraremos no mundo espiritual e ali então poderemos fazer um balanço daquilo que nós conseguimos caminhar, tá bem?
Kardec falava em religião, sim, mas em religião pura, desprovida de idolatria, de culto. Não pode ter imagens, não pode cultuar, eu não posso cultuar nem a um outro espírita. E nós espíritas às vezes cometemos esse equívoco e cultuamos grandes médiuns porque esse médium fez trabalhos interessantes e nós acabamos cultuando eles. Não devemos fazer isso. Não tem santos no espiritismo, senão eu vou santificar, né? Eu começo a santificar tal espírito, o espírito porque ele trouxe uma mensagem, eu começo a santificá-lo. Eu tenho que observar a construção do espiritismo pelas mãos de Allan Kardec. Observe que foi uma construção que ele pouco se importou se o espírito iria assinar fulano, ciclano ou beltrano. Tudo tinha que passar por o quê? Tinha que passar por uma análise do fenômeno e essa análise passava por uma interpretação filosófica. Essa interpretação, se ela não desse um cunho moral, um sentido moral, ele descartava. Se desse o sentido moral, ele aplicava. Foi o que ele fez. É o que a Casa Espírita faz. De vez em quando eu venho aqui, e hoje não teve, mas eu observo às vezes alguém lendo aqui, não sei se vai ter, alguém lendo aqui, se vai ter, me perdoe, eu errei o time. Alguma psicografia. Vai ter ainda? Vai ter, perdão. Então vai ter ainda a leitura da psicografia. Eu não sei quem, pouco me importa, quem foi o médium que psicografou, eu não sei quem foi o espírito que trouxe a mensagem, pouco me importa. O que me importa é, se essa mensagem, olha como eu raciocino, se essa mensagem está sendo lida numa casa onde nós estamos reunidos, numa comunhão de pensamentos iguais, e ela foi decidido, vamos ler, é porque tem algum cunho moral. Alguém analisou, usando o quê? Usando os mesmos parâmetros que Allan Kardec usou. Se não tiver sentido moral, eu tenho convicção que a casa pegaria a mensagem e falaria, essa agora não, vamos esperar uma outra. A outra, essa sim. Assim é a que vai ser importante para quem? Para todo mundo, não para mim ou para alguém específico, mas para todo mundo, porque ela tem um cunho moral. O espiritismo, ele não é focado para o Gabriel ou para fulano, beltrano ou ciclano. O espiritismo é para todo mundo, tem que ser bom para todos nós. É isso que eu quero dizer ali. O espiritismo, eu digo, não é uma religião. Quando eu olho essa definição de Allan Kardec, ele diz, o espiritismo é uma doutrina filosófica, com bases científicas e consequências morais. Então eu digo, ele não é uma religião. Mas, eu disse para vocês no início, nós não podemos nem colocar o materialismo de um lado e a metafísica e o espírito do outro. Nós temos que unir. Como que eu vou unir? Quando eu respondo isso, mas na sequência eu digo, mas ele também pode ser uma religião, não na acepção da palavra, mas ele pode ser uma religião em espírito e verdade. Em espírito, eu quero dizer, nos dois planos, em espírito eu quero dizer, ou espírito encarnado, ou espírito no mundo espiritual. E verdade, quando eu digo é verdade, a verdade não é a minha verdade, porque a minha verdade é sempre relativa, é a verdade absoluta do nosso Criador, portanto, é verdade universal. Então o Espiritismo ele não tem a pretensão de fazer com que o mundo se transforme em espíritas, mas ele tem o objetivo de trazer para nós, e nós temos essa obrigação, de levar adiante esse processo de ação moral, moralizar o próximo, levar o pensamento das leis morais adiante. Esse é o objetivo do Espiritismo. Então o Espiritismo ele não vai acabar com todas as religiões, mas ele vai mostrar para todas as religiões que ele tem fundamentos tanto no mundo material como no mundo espiritual e que ele está fundado universalmente em Deus Pai, nosso Criador. Muito obrigado a todos
Até uma próxima oportunidade.